Bom dia, bem-vindos ao primeiro webinar do projeto Wastes in Motion, Transferência Tecnológica e Biorefinaria na Valorização de Resíduos Agroalimentares. O meu nome é Pedro Matos Trigo, estou aqui em nome da Magellan Circle para apresentar e moderar este evento. Como já vimos, o projeto tem uma designação extensa, pelo que vamos facilitar e referir-nos a ele de forma abreviada apenas como Wastes in Motion. Este é um projeto liderado pelo CBR, Centro para a Valorização de Resíduos, e é cofinanciado pelo Compete 2030, Programa Inovação e Transição Digital. O objetivo é aproximar os centros de investigação, desenvolvimento e inovação das empresas, reforçar a inovação, promover a transferência de conhecimento, valorizar resíduos agroalimentares e contribuir para que seja mais fácil enfrentar os desafios empresariais e sociais. Já vamos ver como é que isso se pode fazer e vamos conhecer também o projeto mais em pormenor. Por agora, recordo apenas a temática que vamos explorar durante cerca de 1 hora e meia neste webinar inaugural. A transferência de conhecimento como catalisador do sucesso empresarial e científico. Como já se pode ver, temos vários especialistas connosco, e os seus contributos vão permitir-nos aceder a diferentes perspectivas e testemunhos com base nas suas experiências profissionais. A informação detalhada sobre cada um deles consta dos vossos dossiês de participante e, portanto, irei referir muito sucintamente o porquê destes oradores convidados. E vou fazê-lo por ordem de entrada em cena, como por vezes se faz no mundo artístico, até para evitar suscetibilidades ou interpretações subjetivas. E vou começar pelo motor deste projeto, que é a investigadora do CBR, Margarida Soares. É licenciada em Engenharia Biológica, bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia para o doutoramento em Gestão e Tratamento de Resíduos na Universidade do Minho e já autora de várias publicações. A sua atividade dá foco particular ao desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para a valorização de resíduos, a promoção da economia circular e a transição climática e energética. Comecemos então por escutar Margarida Soares, que nos vai explicar de forma mais pormenorizada em que consiste o projeto Wastes in Motion, numa apresentação intitulada Transferência Tecnológica e Biorefinaria na Valorização de Resíduos Agroindustriais. Margarida Soares, por favor. Bom dia, bom dia a todos. Antes de começar a falar do projeto, só um bocadinho. Antes de começar a falar do projeto, queria falar um bocadinho do CVR, que é uma instituição sem fins lucrativos, reconhecida como entidade pública e centro de tecnologia e inovação. Foi fundada em 2002, presta serviços de investigação, de análise científica e aplicação de soluções reais na área de valorização de resíduos. Visa tem o intuito de apoiar a indústria e os municípios na elaboração de opções inovadoras de gestão de resíduos, respeitando as etapas do processo de uma forma económica e ambientalmente correta e adequada a cada situação em particular. Funciona como uma interface de eleição no desenvolvimento de opções inovadoras de análise científica e tecnológica. Presta serviços de investigação e desenvolvimento tecnológico, de consultoria, de serviços analíticos e também de organização de eventos sociais e científicos. Tem vários laboratórios acreditados pelo IPAC. Isto foi só um preâmbulo ao nosso projeto. Vou agora partilhar a apresentação do projeto. Vou partilhar aqui o ecrã. Partilhar, acho que já estão a ver. Sim, agora sim. Ok, Sim, É pronto. isso. Eu vou-vos apresentar aquilo que já foi feito e os objetivos principais do projeto Waste in Motion, Uhum. que já foi dito pelo nosso colega Pedro Trigo, que é a transferência tecnológica e biorefinaria na valorização de resíduos agroalimentares. A missão, é valorizar os resultados de investigação, desenvolvimento e inovação através da transferência efetiva do conhecimento científico e tecnológico para o setor empresarial, funcionar aqui como uma ponte entre a ciência e a investigação e a academia e o setor industrial. Tem como objetivos principais a aproximação entre as empresas e instituições de ID,
fomentar a ligação entre as empresas e as entidades de produção de tecnologia e inovação, estimular o contacto direto com centros de investigação, CTIs e collabs, capacitação para a aposta em IDI, sensibilizando as empresas para a importância da IDI, posicionar a IDI como uma ferramenta estratégica de competitividade e diferenciação, e a promoção de cooperação e parcerias tecnológicas, estimulando o desenvolvimento de projetos colaborativos e facilitando a transferência de tecnologias entre empresas e instituições. Além disso, tem como objetivo criar espaços de networking e partilha para desenvolver momentos de reflexão conjunta entre empresas e partilhar boas práticas e casos de sucesso, aumentar a competitividade através da tecnologia, incentivando o investimento contínuo em tecnologia e a demonstração de resultados reais, promovendo iniciativas demonstradoras dos projetos empresariais e mostrando casos práticos e benefícios concretos do investimento em IDI. Baseia-se em três pilares fundamentais. Por um lado, na parte da valorização energética, que o nosso colega, o engenheiro Nuno Pacheco, vai falar, na conversão termoquímica de resíduos em gás de síntese para gerar energia ou produzir combustíveis e químicos, na extração inteligente e funcionalização. A doutora Zelatina Kenisheva vai-nos falar um bocadinho deste pilar, na valorização de resíduos para extrair compostos de valor, como polifenóis, proteínas, e a parte dos bio-based materials na construção, que é o desenvolvimento de materiais de construção com resíduos agroalimentares, por exemplo, biopolímeros para impressão 3D, reduzindo o uso de recursos naturais, aqui muito importante no setor da engenharia civil. As atividades inerentes a este projeto são a realização dos showcases tecnológicos, o desenvolvimento de uma plataforma digital chamada Waste in Motion, a parte da identidade visual e do branding, muito importante aqui na parte da disseminação e comunicação, e a própria gestão do projeto. Como resultados, pretendemos ter um showroom denominado Global Connect, até já efetuamos esta atividade, vamos demonstrar mais à frente, um Open Day, Viver Ciência dos 9 aos 99, uma plataforma digital Waste in Motion, 6 fichas tecnológicas, 24 podcasts, 6 showcases tecnológicos, pelo menos 4 artigos científicos e 3 ciclos de webinars. Nos showcases tecnológicos, o que é que nós pretendemos incluir? O Fun Cookie, que é a criação das bolachas funcionais, enriquecidas com os polifenóis e as proteínas extraídas dos resíduos. O Fun Pack, que é o desenvolvimento de embalagens antioxidantes. O Build 3D, impressão de 3D de elementos construtivos com biopolímeros obtidos de resíduos agroalimentares. O VegPan, painéis sustentáveis com resíduos vegetais. O Gas in Motion é a gasificação avançada de resíduos agroalimentares para a produção do syngas e hidrogênio, e o Wet in Motion, que é a carbonização, densificação e combustão de resíduos de produção de energia técnica de briquetes e pellets. Como entidades externas, temos aqui em colaboração com a Universidade de Vigo, mais concretamente o Departamento Químico para o primeiro pilar, a extração inteligente e funcionalização. Temos aqui o ISIS muito bem representado pelo professor Tiago e pelo professor Eduardo para o segundo pilar, Bio-Based Materials na construção, e temos o Metrics para o pilar 3 da valorização energética. Em termos de execução, o que nós já fizemos foram vários podcasts, já desenvolvemos a identidade visual aqui com a ajuda da Magellan, a base de dados está quase pronta, estamos agora a desenvolver a parte da plataforma digital, vamos ter esta semana ainda o primeiro draft da plataforma, já temos vários artigos científicos e já temos desenvolvido também o website do Waste in Motion. Este é o nosso logo. E em termos de comunicação científica, estivemos nos Açores na construção como solução para promover a circularidade na indústria agroalimentar, no CIEC. Estivemos também no Encontro de Ciência da FCT, na Waste 2025 e na Islândia, também com o Snapshot of Waste in the European Agriculture. Aqui tem um erro, mas pronto, é exatamente
basicamente é a demonstração da produção dos resíduos na União Europeia a nível agroalimentar. Aqui estão dois artigos científicos em listas, um na Circular Bioeconomy e outro na APRS. É o site, estava a tentar clicar aqui para ver se conseguia vos mostrar. Estão a ver o site? Não, estamos a ver o diapositivo com o URL. Ok. Acho que agora estão a ver o site. Agora Pronto. sim, agora sim. Aqui estará a plataforma que está a ser desenvolvida neste momento, muito brevemente. Uhum. Uh, Em termos de conteúdo, temos o projeto em si, a explicação do projeto em si. Temos também os nossos parceiros. Aqui temos as notícias mais recentes do projeto, a legislação associada ao projeto, aqui sim os parceiros. A plataforma estará muito brevemente e também a nossa nova newsletter que brevemente estará disponível aqui. A plataforma estará disponível uh, no início do próximo ano, teremos a plataforma disponível. Penso que sim. A base de dados que estamos a construir contará com o título de cada estudo, a cultura colocada, cada cultura estudada, a parte do resíduo Uhum. proveniente de cada cultura, a percentagem de incorporação, a caracterização do próprio resíduo, as principais conclusões, o rácio de resíduo cultura e o link de cada estudo. Em termos de podcast, já saíram 4 podcasts do André Ribeiro e da Zlatina Genisheva. Estes podcasts pretendem ser episódios curtos e dinâmicos, com foco no conhecimento científico e tecnológico, e disponível em multiplataformas. É um podcast que dá voz à ciência, à indústria e às soluções que desafiam o status quo da sustentabilidade em Portugal. Depois podem visitar este link que está aqui com os vários podcasts, que, se estiverem interessados em ouvir. E aqui apresento-vos o Showroom Global Connect, que se realizou na Madeira, e a própria abertura do projeto. Houve um espaço de demonstração com a realidade virtual, várias tecnologias inovadoras que utilizamos, e houve também uma apresentação, uma própria apresentação da abertura do projeto na Waste 2025. Este ano realizou-se na Madeira. E muito obrigada pela vossa atenção. Agradeço-lhe, doutora Margarida Soares. Entramos assim já a sério no programa, no projeto, perdão, e ficamos a conhecê-lo bastante melhor. Mas agora vamos então aos detalhes. Vamos conversar com 4 convidados que têm percursos complementares na academia, na inovação e na consultoria às empresas. Nesta edição de hoje, queremos explorar a forma como se pode transformar conhecimento científico em valor económico e ambiental real para as PME e para a sociedade. Avançamos então para a mesa redonda e vamos analisar o papel da transferência de conhecimento enquanto caminho para a inovação nas PME. Como veremos, a Universidade do Minho marca aqui uma forte presença, desde logo através do futuro pró-reitor para a sustentabilidade e infraestruturas físicas, Tiago Miranda, que será empossado nesse cargo dentro de poucos dias. Doutorou-se em Engenharia Civil nesta universidade, onde é professor auxiliar com agregação no respectivo Departamento de Engenharia Civil. É especialista em geotecnia e sustentabilidade na construção e detém já vasta experiência efetiva na ligação ao mundo empresarial. Contamos também com Eduardo Pereira, igualmente doutorado em Engenharia Civil pela Universidade do Minho e professor auxiliar naquele departamento também. Além de investigador no ICISE, tem dedicado especial atenção à engenharia estrutural e aos materiais, tem atividade profissional ligada à economia azul, nomeadamente às tecnologias e à sustentabilidade dos oceanos. Outro dos participantes nesta mesa redonda é Joana Carvalho, diretora do Departamento de Investigação, Desenvolvimento e Inovação do CBR. É doutorada em Engenharia Química e Biológica pela Universidade do Minho, tirou MBAs na Lisbon Business School e na Universidade Nebrija, em Madrid.
É autor e investigador em várias outras entidades. E espero que não se zangue comigo por não me referir a outros importantes pontos do seu currículo, que são muitos, como podem ver de resto no dossiê do participante. E temos ainda connosco Bruno Carvalho, mestre em Engenharia Química pela Universidade de Aveiro, tem experiência em construção, indústria química e cortiça e vem promovendo a transferência de conhecimento a partir da consultora Frederico Mendes e Associados. Aí criou e coordena a unidade de sustentabilidade, apoiando a transição verde através da ligação entre ciência, inovação e competitividade empresarial. Estão apresentados os quatro participantes nesta mesa redonda. Obrigado aos quatro por terem aceitado o nosso convite. E para começarmos, eu pedi a cada um que partilhasse assim de uma forma breve, em 1 ou 2 minutos, um exemplo concreto da sua experiência em que a transferência de conhecimento teve impacto real. Fosse uma empresa, num projeto, numa tecnologia que chegou ao mercado. Professor Tiago Miranda, quer começar, por favor? Muito obrigado, posso começar. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesta mesa redonda. Muito obrigado pelo convite. Eu, eventualmente, até falava da minha experiência pessoal. Uhum. Eu, há uns anos, estive envolvido num projeto de investigação em copromoção, que era liderado por uma empresa que é a Ascendi, que é uma conhecida concessionária de autoestradas. E nesse projeto, que foi há sensivelmente 10 anos, foi possível nós desenvolvermos um conjunto de competências associadas à gestão de ativos, nomeadamente a ativos geotécnicos, normalmente taludes, muros de suporte, etc. E alguns anos mais tarde, em conjunto com uma antiga doutoranda que eu tive o gosto de orientar no seu doutoramento, nós desenvolvemos duas plataformas de software precisamente para a gestão de ativos de geotécnicos, uma para a gestão de ativos e outra para o apoio à monitorização de estruturas. E tivemos enfim, sorte, diria, capacidade de conseguir angariar fundos através de um investidor para criar uma startup que hoje em dia trabalha nessa área, comercializa esse software e esses softwares são, por exemplo, aqueles que equipam hoje em dia a Brisa, que é uma das maiores concessionárias de autoestradas da Europa. Eu aproveitava, se calhar, até para ilustrar um bocadinho para os participantes perceberem um bocadinho o que é que isto significa. Talvez, não sei se conseguem ver aqui o meu telemóvel. Uhum. O brilho talvez seja muito grande, mas conseguem ver aqui uns gráficos. Sim, Estes deu gráficos para ver. aqui representam, portanto, medições que estamos a fazer num edifício em Chaves, onde que apresentava várias patologias e nós instalamos uns sensores que foram desenvolvidos por nós para medir rotações de paredes e deslocamentos na estrutura e eles estão a ler aqui diretamente para o meu telemóvel. Portanto, a última leitura foi há cerca de 20 minutos e, portanto, eh, a desenvolvimento desta plataforma e destes sensores foi uma desses outputs que nós tivemos. Portanto, esse era um dos exemplos. Podia falar de outros, eventualmente um que está relacionado aqui com o projeto. Há uns anos também, no âmbito de um projeto de copromoção, desenvolvemos, em que o CVR também estava envolvido, desenvolvemos uma linha de mobiliário urbano, toda ela baseada em resíduos industriais, que hoje em dia Uhum. também eles são comercializados por uma empresa e, portanto, também estão no mercado. Ótimo, sim senhor, obrigado. Eh, Elementos atuais e bons exemplos. Passo agora ao professor Eduardo Pereira, se nos quiser dar algum exemplo também, de alguma experiência concreta de transferência de conhecimento com um impacto efetivo, por favor. Bom dia a todos. Eu também é com muito gosto que estou aqui convosco hoje e aceito e agradeço o convite. Eu vou dar um exemplo muito breve. De facto, nós já temos tido muitos projetos de colaboração com empresas. Vou dar um que acho que é expressivo porque tem a ver com as vias de comunicação. Um projeto que nós tivemos em colaboração com uma empresa de construção grande, a DST, penso que todos conhecem. O CBR também participou. O objetivo era desenvolver produtos da construção com incorporação de resíduos e olhar especificamente para produtos
com uma utilização muito grande, ou seja, com muito volume de utilização, e por isso eu estou a referir o exemplo das vias de comunicação, mas aí também nós estivemos a olhar para as estruturas de estão armado, que estão em todo o lado, não é? Em particular, o das vias de comunicação, porque nesse projeto, ainda que na altura nós fôssemos um bocadinho visionários e tínhamos uma tentativa, uma atitude benigna, não é? Tentar usar resíduos e reduzir a pegada ambiental dos produtos, principalmente dos pavimentos bituminados que se usam nas estradas e que têm uma pegada ambiental muito forte. Um, o facto da empresa se ter envolvido nesse projeto e de ter conseguido desenvolver tecnologicamente produtos com qualidade certificada e com incorporação de resíduos permitiu-lhes antecipar o mercado e permitiu-lhes conseguir dar resposta a necessidades que mais tarde vieram a estar normalizadas. Há requisitos hoje em dia de incorporação de resíduos, portanto, as entidades públicas têm que adjudicar e são obrigadas a incorporar resíduos. Isso aconteceu com a DST, aconteceu com outras empresas, mas em particular, neste caso, eu acho que esta cultura de passar a ver os produtos de uma forma diferente, evitar as matérias-primas virgens e tentar encontrar, fazer sourcing nos resíduos. Este processo, nesta empresa particular, aconteceu um bocadinho antes. Isso deu-lhes, de facto, uma vantagem que hoje, pronto, permitiu-lhes reestruturar a forma como fabricam os pavimentos bituminados e apresentar soluções no mercado que muitas vezes são difíceis no início porque não são competitivas economicamente, mas com esta vantagem de tempo, a empresa em questão conseguiu apresentar uma solução que também é vantajosa em termos económicos. Tudo isto Uhum. faz-se por passos, não é? E estes passos têm que ser dados, muitas vezes antes que o mercado os exija e que Pois. seja uma emergência, porque aí é muito mais difícil, não é? Pronto, eu trago este exemplo, a empresa está também a fazer o mesmo percurso noutro material que é de uso muito extenso, que é o betão, não está tão, a maturidade não é tão grande, pronto, são exemplos que mostram que de facto é importante que haja investimento, não é? E que haja, não é preciso que seja grande, mas que haja esta ligação entre Uhum. quem está a investigar os materiais, quem está a desenvolver as soluções e quem tem no final que as, pronto, comercializar e que precisa de ser competitivo, não é? E hoje a competitividade não se mede só neste fator económico, é preciso que haja esta tentativa de estar sempre na fronteira do conhecimento, não é? Com soluções inovadoras. Sim, e como disse, alguém tem que dar o primeiro passo e normalmente quem dá o primeiro parte com vantagem também, não é? Sim, E, exatamente. e- e temos aqui já, no fundo, são quatro exemplos, né, pela sua parte e pela parte do professor Tiago Miranda, que estão bem próximos da realidade da população, não são coisas meramente teóricas ou muito esotéricas, digamos, não, estão ligados a qualquer um de nós no dia a dia, passa, neste caso, por vias de comunicação e, portanto, acaba por beneficiar ou pelo menos contactar de alguma forma com todas essas soluções que já referiram. A doutora Joana Carvalho, tem também assim algum exemplo que possa partilhar connosco? Olá, bom dia a todos. Antes de tudo, queria agradecer também o convite, queria agradecer a apresentação da Margarida e gostava de agradecer também aos colegas de painel que aceitaram o convite que a Margarida lhes endereçou para fazer parte desta mesa redonda. Ora bem, eu por acaso tinha um caso idêntico ao dos meus colegas que falaram anteriormente, que se focava na valorização material de um resíduo, mas no caso fiz agora aqui uma pequena alteração, porque para dar uma panorâmica de que não só há valorização material, como também há vários casos de sucesso na investigação relacionada com valorização energética. O nosso caso, no caso que vou apresentar, o projeto era o PVC for Gas. Este projeto surgiu da necessidade de encontrar uma solução sustentável para resíduos industriais que contêm PVC, cuja presença de cloro dificulta significativamente qualquer processo de valorização térmica. E neste caso, em consórcio com duas empresas, uma delas bastante conhecida também, que é a Endotex, que é uma das maiores empresas do ramo, o CVR desenvolveu uma abordagem que permitiu remover o cloro presente nesses resíduos, tornando possível a sua posterior valorização energética através de processos como a gasificação. Este trabalho foi bastante interessante porque teve início num ambiente meramente laboratorial e rapidamente evoluiu para uma escala piloto, demonstrando de forma clara a viabilidade técnica do processo em condições próximas da realidade industrial.
No caso, a participação da empresa, da Indutex, e sendo uma grande empresa, foi essencial para garantir o contexto industrial realista, porque foi colocado um piloto nessa mesma empresa, e o CDR assegurou que a investigação fosse realizada, que o processo fosse otimizado, o processo de exploração dos resíduos, e demonstrado na tal planta piloto, traduzindo depois em conhecimento técnico e soluções concretas para a indústria. O resultado foi imediatamente endogenizado pela empresa e resultou num avanço significativo, porque os resíduos de PVC, que anteriormente eram considerados problemáticos e eram bastante dispendiosos de gerir, passaram a ter uma via credível de valorização energética. Energia esta que, depois de produzida, pode ser endogenizada também nos processos industriais da empresa, diminuindo a sua fatura energética. Por isso, o projeto mostrou que, através da cooperação entre os centros e as empresas, é possível transformar um material que era um resíduo e um passivo ambiental num recurso útil, alinhando a gestão de resíduos com os princípios da economia circular. Uhum. Excelente, muito obrigado. Mais um exemplo concreto que, no fundo, acaba por estar ligado ao cotidiano de muitos de nós, direto ou indiretamente, mas acaba por estar. E pedi agora ao engenheiro Bruno Carvalho se nos traz também assim um exemplo de uma transferência que tenha resultado em impacto real. Claro que Por sim. favor. Antes de mais, e reforçar o que já foi dito pelos restantes colegas de painel, agradecer a presença e cumprimentar também todos os que estão nesta sessão. É sem dúvida um privilégio ouvir os vossos contributos e perceber como é que, em ramos distintos ou em posicionamentos distintos, na cadeia da inovação, estão a contribuir para a mesma. E o que é que eu sinto? Muitas das vezes, quando falamos em inovação, estamos a pensar em algo abstrato, mas percebemos hoje, e o caso que eu também quero partilhar é muito interessante que há projetos que mostram de forma muito concreta e mensurável que a inovação chega às empresas. E na Frederico Mendes Associados, isto é o nosso dia a dia, não tanto no terreno e a desenvolver novos materiais, mas a gerir e a criar pontes entre quem sabe e quem quer criar e quer levar isto ao mercado e como é que acrescentamos projetos de grande valor. O exemplo que eu trago aqui é um projeto muito recente, vai terminar agora em junho de 2026 e trata-se de uma agenda mobilizadora, no qual estamos a falar de 39 empresas e 10 entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, com um investimento a rondar os 40 milhões de euros na sua globalidade, em que esta agenda mobilizadora, designada Sustainable Plastic, se quiserem pesquisar, já existe muitas informações sobre a mesma, tem um objetivo claro: alavancar todo um setor para se tornar mais sustentável e em quatro grandes linhas de trabalho. Circularidade pelo seu design de material, isto é, como é que nós atacamos os materiais. Depois, como é que nós temos a circularidade pelo design do produto, como é que fazemos algo em vista ao seu desmantelamento e posterior valorização. Temos também a circularidade pelas matérias-primas alternativas, também aqui é algo muito importante, e como é que nós conseguimos trazê-las para cima da mesa. E depois a reciclagem, há falta de melhor, e quando não conseguimos acrescentar valor daquilo que já está criado, como é que nós reciclamos e voltamos a reintroduzir isto no mercado. O que é que isto nos traz? Traz-nos também objetivos muito claros. Este projeto que eu vos falei tem uma ambição e o objetivo de apresentar 21 novos produtos inovadores, desde matérias-primas, produtos com vista ao desmantelamento, estamos a falar desde material de tableware feita através da MIG, estamos a falar de sistemas de hidroponia modulares, estamos a falar de tecnologias de reciclagem, ou seja, 21 novos produtos altamente distintos, alargados pelo setor dos plásticos, com a ambição de envolver 400 recursos humanos altamente qualificados. E aqui não é inovação no papel, porque temos um projeto que permite não só fazer o trabalho de ID, que é a dificuldade na transferência de conhecimento, mas também acrescentar investimento produtivo para que não perdemos este conhecimento e que ele efetivamente seja transferido para o mercado. Do ponto de vista de transferência de conhecimento, o que nós assistimos aqui é uma obrigação de empresas e centros tecnológicos a trabalharem lado a lado, ombro a ombro, para desenvolver novos materiais, processos, e temos centros tecnológicos como o CENT e o PIEP a desenvolver novos materiais, e temos empresas seguidamente a aplicar isto nas suas linhas produtivas. E nos últimos meses, como disse, isto termina em junho de 26, já temos vários protótipos demonstrados, já existem sessões com a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, e para mim o Sustainable Plastics é um bom exemplo daquilo que discutimos hoje, como é que nós transferimos conhecimento e conhecimento que tem valor. E quando nós temos centros de ideia alinhados com empresas e financiamento que consiga suportar e acelerar, passamos a ter uma ideia tão menos abstrata e algo mais concreto.
Obrigado. Eu estava a contar com 4 exemplos e estamos perto dos 30 já, creio Uhum. eu. Portanto, começámos de uma maneira muito positiva a mostrar que, no fundo, o tema deste episódio é realmente objetivo e concretizável. E eu vou agora direcionar algumas perguntas mais específicas para cada um dos nossos participantes. Não há, enfim, a ordem foi aleatória e vou começar novamente pelo professor Tiago Miranda, que, como já referi, desenvolveu soluções que hoje são comercializadas pela Level. Na sua experiência, qual foi o maior desafio para transformar a investigação académica em produtos que a indústria realmente adota no dia a dia? Bom, eu acho que é, antes de mais, justo dizer que em Portugal houve um caminho relevante que foi feito nos últimos anos. Quando me recordo desta ligação universidades-empresas e da efetiva transferência de conhecimento no início da minha carreira, que já lá vai há um quarto de século, era nessa altura, eu diria, incipiente, por Uhum. motivos que, enfim, variadíssimos, nomeadamente o crescimento das universidades, a implementação do seu corpo docente. Estávamos ainda numa fase de, de crescimento assinalável dos nossos centros de investigação e, portanto, havia ainda um caminho a fazer-se. E, na realidade, o que se tem verificado nos últimos anos é uma bastante maior ligação e transferência desse conhecimento para as empresas e para o mundo real. Um, eu acho que o caminho que ainda precisa fazer-se para que essa ligação se torne mais efetiva, é complexo e multifatorial, digamos assim, e um dos principais entraves a uma maior ligação é um problema clássico que afeta a maior parte da sociedade portuguesa, tem a ver com o financiamento das atividades. É evidente que também tem sido feito um caminho nesse sentido e o investimento em inovação e ciência tem vindo a crescer nos últimos anos. No entanto, o valor investido em 2024, por exemplo, ainda é eh, à volta de 1,75 do PIB, portanto, pouco acima da metade do valor indicado pela União Europeia de 3% do PIB dedicado a estas atividades. Ainda assim, julgo que o desempenho do ecossistema de inovação português, quando se olha para o valor do investimento, é ainda assim bastante significativo quando se olha para os rácios, relativamente ao investimento executado e os outputs que são conseguidos. Portanto, e também é importante referir que a maior parte deste 1,75 é investimento privado. Um, Portanto, há também aqui um assinável esforço por parte do tecido empresarial para que estas atividades tenham alavancagem. Portanto, eu diria que é evidente que poderíamos fazer melhor. Obviamente, toda a gente poderia fazer melhor se tivesse mais recursos disponíveis. Nós temos aqui uma almofada relevante, que foi que está a ser o PRR, portanto, que permitiu alavancar vários projetos significativos, mas ele vai terminar agora em meados do próximo ano e, portanto, é preciso reforçar a parte também do investimento público para estas atividades. Depois há outros entraves que têm a ver, eu diria que como professor universitário, e a minha experiência o que me diz é que existem alguns entraves que têm a ver também com a forma como as universidades, os centros de investigação estão estruturados e como também é feita a avaliação dos próprios investigadores e docentes. Nós somos muito, eu diria, eh, pressionados e também nas nossas componentes de avaliação está muito associada à questão das publicações científicas e participação em eventos, congressos, etc. E para isso é preciso eh, fazer investigação e ter resultados com muita frequência e com impacto, certamente, mas que há uma pressão de publicação e muitas vezes faz com que estudos e trabalhos que poderiam ter mais impacto e ter mais TRLs mais elevados fiquem muitas vezes por TRLs mais baixos,
em função da necessidade que têm, portanto, os investigadores e os docentes de fazer as suas publicações. E muitas vezes isso resulta em trabalhos que acabam por não ser completos e com transferência potencial para a indústria. Eu posso dar um exemplo mais prático para as pessoas perceberem com mais facilidade. Se um investigador desenvolver um produto qualquer, um ligante novo, uma alternativa ao cimento, por exemplo, para as pessoas perceberem de uma forma mais simples, e eu desenvolver esse material com características muito interessantes do ponto de vista da resistência, por exemplo, isso permite-me eu fazer uma publicação científica, até numa revista de alto impacto científico. No entanto, uma empresa que queira tomar essa tecnologia vai fazer perguntas adicionais, nomeadamente qual é o custo associado, como é que ele compara com as soluções correntes, como é que ele se comporta do ponto de vista da durabilidade, daqui a uns anos vai ter o mesmo comportamento, melhor, pior. Uhum. Quais são os, digamos, bottlenecks, os entraves que existem, a sua aplicação prática, etc. E muitas vezes o investigador não tem resposta para essas perguntas. Não ter feito Porque, também. porque muitas vezes essas respostas implicam o envolvimento de equipas mais alargadas, Uhum. multidisciplinares e resultados que aparecem mais a longo prazo. E, portanto, isso deixa muitas vezes trabalhos que até têm muito potencial, um bocadinho longe da aplicação prática. E, portanto, há também aqui, eventualmente, uma reflexão a fazer, nomeadamente ao nível daquilo que são a valorização e a avaliação das pessoas que estão no sistema científico e tecnológico, e eventualmente vir a valorizar mais o desenvolvimento de produtos e patentes e até patentes que são tomadas pela indústria, porque muitas vezes há patentes que são registadas, mas nunca são tomadas pela indústria, não é? Uhum. E eventualmente valorizar para quem faz a investigação aplicada essa valorização que já é feita, mas se calhar ter uma preponderância maior quando comparada com outros outputs, como publicações científicas, por exemplo. Portanto, isto são alguns exemplos eh, até do lado das universidades e dos centros de investigação, que, no fundo, impedem eventualmente aqui que haja maior efeito spillover daquilo que é feito para a indústria. Haverão mais, certamente, mas deixarei então, não sei se essa pergunta vai ser extensível aos colegas, mas terão eventualmente alguma coisa a acrescentar também a esta minha resposta. Sim, mas agora suscitou-me mais uma curiosidade, tendo em conta até a sua experiência, notou também, nomeadamente, diferença de atitude por parte do setor empresarial ao longo destes cerca de 25 anos, como referiu, quanto à receptividade, no fundo, das novas soluções, da inovação, no fundo. Portanto, mudar aquilo que, não, nós estamos habituados a fazer assim, sempre se fez assim e tem-se sucesso, seja ele maior ou menor. Notou alteração da atitude quanto à receptividade ao longo dos anos do setor empresarial? Sim, sim, sem dúvida. Essa diferença é muito notória. Em alguns setores muito mais do que outros, mas da minha experiência que eu tenho no setor da construção, que é um setor que tradicionalmente é muito conservador, não é? Há alterações. Exato. Ehm, Nota-se muito essa receptividade, até porque eu julgo que há também, hoje em dia, uma geração de gestores, enfim, diria, mais consciencializada para o potencial da inovação e do impacto que ela possa vir a ter na sua atividade. E, portanto, isso também há uma alteração de paradigma. As novas gerações de CEOs e de gestores de operações, etc., têm essa sensibilidade aumentada. Muitos deles foram nossos alunos, e até eu Aham. cruzo-me com muitos ex-alunos em empresas que estão em lugares de chefia Pois. e de liderança e que têm essa sensibilidade. E já existe muitos casos, até empresas no nosso setor, que incorporam já, enfim, divisões de inovação já incorporadas na sua própria atividade e com muito sucesso, diga-se, não é? Exato. Temos hoje muitas empresas na nossa área, isto é transversal diria a todas as áreas, muitas empresas com projetos muito relevantes, com entidades nacionais e internacionais, e, portanto, nota-se muito, e eu acho que isto tem tendência a crescer, e ainda bem.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vou agora perguntar ao professor Eduardo Pereira. O seu trabalho cruza engenharia estrutural, materiais, sustentabilidade e também economia azul. Como é que esta diversidade facilita ou, por vezes, se calhar, dificulta a transferência da tecnologia para a indústria? É uma questão muito interessante que eu me coloco a mim próprio muitas vezes, porque é que eu me interesso por temas tão diferentes e se isso de facto é ou não bom, porque normalmente a cultura académica é uma cultura de especialização, portanto as pessoas procuram especialistas, procuram perfis muito aprofundados de conhecimento numa área muito específica para poderem opinar de forma individual e diferenciada, não é? De um assunto muito específico. Eu tenho uma visão que eu acho que é aquela que eu fui tendo para mim, que é aquela que coincide com o meu perfil. Eu acho que tenho, pronto, acho que em geral os investigadores são privilegiados no sentido em que têm a oportunidade de fazer aquilo de que gostam. E se não for com paixão, se não forem, se não escolherem o seu percurso de carreira com base na paixão, naquilo que os motiva, é difícil, porque é preciso muita energia, os recursos são escassos, a dificuldade é diária, é preciso ter muito gosto naquilo que se faz. E eu acabei por ir procurando os assuntos que me dão muito Uhum. gosto a desenvolver e naqueles em que eu acho que posso dar um contributo para a sociedade. É muito difícil conseguir manter um espectro muito alargado de especialização e, ao mesmo tempo, uma competência que possa ser considerada minimamente válida para um contexto académico. Isso é uma dificuldade. Mas eu, se calhar, incluo-me no grupo das pessoas que acha que hoje em dia é preciso muito mais visão multidisciplinar ou interdisciplinar ou transdisciplinar, todas essas vertentes do conhecimento. Isso é muito mais importante hoje em dia se tivermos que comprometer a especialização, porque de facto nós o que percebemos é que diferentes campos de conhecimento acabam por ter Complemento. caminhos muito parecidos a explorar inovações tecnológicas de alto nível e de alto valor, de alto nível de especialização. Conseguimos ver isso no setor do espaço e habituámos-nos a ouvir o ministro Manuel Leitor dizer muitas vezes que o espaço não é um fim em si, ou, por exemplo, a estratégia que a União Europeia hoje em dia segue de definir a sua estratégia de investigação, de inovação, através das missões, a importância das missões. Portanto, o Uhum. objetivo é chegar à Lua, mas o que eu quero é que, enquanto vou até à Lua, daqui vão resultar muitas inovações que são aplicáveis em muitas áreas de conhecimento. E eu acho que, pronto, dentro destas áreas nas quais nós temos estado a desenvolver trabalho, pronto, mesmo a área espacial, a área do mar, são domínios que são muito importantes para Portugal e são domínios onde nós podemos buscar esta ou esta transdisciplinaridade, podemos encontrar soluções que foram desenvolvidas para um contexto e para um ambiente diferente, mas que encontram uma aplicação até às vezes com muito maior potencial numa área que é vizinha, que não é a mesma, é vizinha, mas que e eu acho que desta fusão, deste caldo, não é, de diferentes áreas de desenvolvimento, é que surgem as maiores oportunidades de inovação, as maiores oportunidades de aplicação de conhecimento fundamental em iniciativas de inovação, iniciativas que fazem de facto a diferença. Pronto, e esta é a minha visão, ainda que não seja consensual. Eu sei que no ambiente académico a tradição é procurar-se uma especialização, um território muito bem definido das áreas de conhecimento, ainda que eu acho que já não sou quer dizer, já não sou, não há, quer dizer, não há Único. muito pouca gente a pensar como eu, cada vez há mais, acho eu, Concordo. pessoas a Uhum. pensar que já temos demasiada especialização, temos que ter esta visão multissetorial, multidisciplinar, senão ficamos a perder oportunidades. Penso eu. Ótimo. E tal como vimos que o setor empresarial também precisou de mudar de atitude, também o setor académico começou já a aderir a essa postura
que referiu e parece-me ser até um bom conselho para quem esteja a iniciar-se e com aquelas dúvidas, mas vou por aqui, eu vou por ali, eu gosto das duas coisas, não sei para onde é de ir. Se calhar até é um bom eh, conselho e exemplo, não é? Passava agora à doutora Joana Carvalho, coordena já há bastantes anos projetos de ID no CBR e muitos deles com forte ligação à indústria. Na sua experiência, o que é que dificulta, o que é que mais dificulta transformar resultados de investigação, muitas vezes altamente promissores, como acabámos de ver até, em soluções realmente adotadas pelas empresas? E como é que projetos como o Waste is in Motion ajudam a ultrapassar esse fosso? Os meus colegas, antes de tudo, concordo completamente com tudo o que disseram os dois e drenaram um pouco o meu discurso e, o meu, Uhum. e a minha resposta. Em todo o caso, já disseram parte daquilo que eu poderia dizer para responder à sua pergunta. Por isso, vou-me deter pela perspectiva que temos aqui no CDR, na qualidade de Centro de Transferência de Uhum. Tecnologia e, portanto, estando atuando na interface entre a academia e a indústria. A nossa maior dificuldade em transformar os resultados de investigação em soluções industriais reside no desfazamento entre aquilo que é o rigor experimental e as exigências de fiabilidade, escala e, essencialmente, de retorno económico que a indústria inevitavelmente impõe. Entre estas duas lógicas, instala-se aqui um intervalo de incerteza, onde muitas tecnologias, embora sejam promissoras, não encontram condições para progredir. E a isto soma-se uma certa, vou utilizar a palavra aversão, porque não me ocorre nenhuma melhor, das PME ao risco e uma diferença absoluta de linguagem que por vezes impede que o valor científico seja plenamente compreendido em termos operacionais por quem está na gestão das empresas. E por isso, respondendo mais concretamente à parte do Waste in Motion, o nosso projeto foi concebido para ultrapassar este ato que já referi, ao tentar elevar as tecnologias para níveis de maturidade próximos da realidade industrial e ao envolver as empresas desde o início dos processos. Desta forma, o projeto transforma o conhecimento em demonstrações concretas, em métricas objetivas e em soluções que realmente mostram à empresa o potencial económico que realmente tem. Por isso, neste caso, o Waste in Motion tem a vantagem de converter a distância que existe normalmente entre a ciência e a indústria num espaço de cooperação onde a inovação se torna praticável. Basicamente, esta é a grande vantagem do projeto, ao que acresce, no caso, o projeto é basicamente desenvolvido tendo como base a tese de doutoramento da Margarida, que falou inicialmente no nosso podcast, e onde ela apresentou aquilo que são as grandes iniciativas do projeto, sendo que uma delas acho que merece particular relevância, que é a existência de uma plataforma de matchmaking que ela está a desenvolver, onde será possível, é uma solução real e que permite implementar, depois de lançada imediatamente, uma plataforma onde é possível fazer o encontro, no fundo, o casamento entre resíduos que são produzidos por uma indústria, e no caso particular a indústria agroalimentar, e de que forma é que eles podem ser endogenizados, por exemplo, pela indústria dos nossos colegas representam, da construção civil. E por isso acho que é uma das vantagens superiores deste projeto é a existência desta plataforma, que basicamente tem como objetivo no futuro funcionar como um marketplace. É uma tendência, está imensamente na moda de utilizar as plataformas da internet e a internet para fornecer uma forma rápida e efetiva de fazer coincidir os resíduos existentes com as necessidades do mercado e necessariamente também aquilo que os requisitos legais impõem, por exemplo, na construção, a introdução de resíduos. Bom, apesar de tudo, temos perspectivas positivas e otimistas, diria até, não é?
Sim, E eu, temos a perspectiva é otimista. E eu, na verdade, só gostava aqui de acrescentar àquilo que foi inicialmente dito pelos colegas, que no caso particular aqui do CDR, eu estou cá há mais de 15 anos, e é muito importante reconhecer que nestes últimos anos o panorama empresarial mudou de uma forma notável. Hoje existe uma abertura muito maior às questões ambientais. Esta abertura, claro que é motivada tanto pela pressão regulatória, como acabei de referir, como pela percepção, e esta parte é que é verdadeiramente importante, pela percepção das empresas de que a sustentabilidade cada vez mais é um ativo estratégico. E paralelamente a isso, e no sentido do que disse o Tiago Miranda inicialmente na sua intervenção, também estamos a assistir ao fortalecimento da tendência internacional, que é a Market Oriented Research. Eu peço desculpa por utilizar o termo em inglês, mas este é o termo, e que basicamente refere a existência de uma investigação orientada para as necessidades reais do mercado, onde o impacto económico e a aplicabilidade industrial se tornam os critérios centrais. Esta convergência entre a consciência ambiental e a orientação ao mercado cria um contexto muito mais favorável para que as PMEs possam adotar tecnologia e apostem realmente na IDI avançada, de forma convincente e rumo àquilo que são os preceitos da economia circular. sim, e portanto, no fundo, cada vez mais a sustentabilidade deixa de ser encarada pelas empresas como um custo e mais como um investimento, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, a propósito, queria perguntar ao engenheiro Bruno Carvalho, a sua consultora trabalha diretamente com empresas de vários setores. Eh, Quais são as maiores barreiras que as PME enfrentam quando lhes falamos de ID e de sustentabilidade? Ok, também fazendo das palavras da Joana, as minhas palavras, que eu queria aqui referir e sem repetir os colegas. Nós temos de ter consciência que em Portugal temos ainda um tecido empresarial marcado por tudo o que são pequenas, micro, algumas médias e pouquíssimas grandes, não é? Se considerarmos o panorama. O que é que isto significa? Apesar de termos um sistema empresarial que é resiliente, é trabalhador e que sabemos que vamos para além daquilo que é o mínimo exigido para estar à tona, existe muita folga para que seja pensada a inovação e o ID dentro destas empresas. E a minha primeira grande barreira identificada é mesmo esta, ou seja, não existindo uma estrutura dedicada à ID, e estamos a falar aqui da maioria das empresas em Portugal, porque sem dúvida que o trabalho tem sido notável na abertura das empresas ao ID e na criação de estruturas especializadas para o ID, mas ainda existe, à data, e na grande maioria, uma falta desta estrutura. E o que é que isto implica? Implica que a gestão, isto é a nossa experiência diária, a gestão destas empresas, está absorvida com aquilo que é os problemas do dia a dia. Faturação, tesouraria, produção, entregas, comercial, e o ID não tem espaço. E não existe ninguém ainda com esse flow. E tem que se reforçar cada vez mais. E o 1,75 que o Tiago referiu, sem dúvida que ainda estamos abaixo dos 3%, mas tem que se reforçar este trabalho. E temos que continuar a trabalhar e os sistemas de incentivo e também as próprias ANEDs fazerem esta aproximação naquilo que é as necessidades das empresas e aquilo que é a sua realidade. Porque não vão passar do dia para a noite ter uma estrutura que permita acomodar o ID, mas aos poucos vão começar a ligar essa competência. Depois, o que eu também queria aqui destacar é que, e os colegas de painel também reforçaram algo que é muito pertinente. Muitas das vezes, quer as universidades, os centros de transferência de saber, etc., estão a falar de tecnologias que têm uma aplicabilidade, se calhar, daqui a 5, 10 anos. E faz sentido, é preciso dar esses primeiros passos, ter reis iniciais. No entanto, e creio que foi o Tiago que referiu isso, as primeiras questões quando se fala de ID numa pequena empresa é quanto é que isto custa, quanto é que eu posso ganhar e como é que eu posso levar isto ao mercado. Ou seja, para nós continuarmos a ter esta interligação, tem que se cada vez mais diminuir o fosso daquilo que é falado. Encontrar um equilíbrio, que é difícil e é cinzento, entre aquilo que pode ser investigação, mas que rapidamente responde às necessidades comerciais. Portanto, nunca nos podemos esquecer que a grande maioria das empresas em Portugal está preocupada em adquirir encomendas, produzir, faturar e gerir a sua tesouraria. E temos que Mas é encontrar sobrevivência. Exatamente. E temos que encontrar esta necessidade. É certo, e também não quero deixar um panorama distintivo. Portugal já é considerado um país fortemente inovador e temos tido financiamento, tivemos o maior envelope de financiamento de sempre e continuamos a tê-lo dentro de portas, já cada vez mais nos aproximamos das médias europeias
E o caminho evolutivo passa, sem dúvida, na minha opinião, por três grandes pilares. O primeiro é, e sentimos isto com as novas gerações e das empresas familiares, em que a primeira geração transita para a segunda, em que cada vez mais esta consciência, há uma formação académica de base que o transmite e um ecossistema de formação que o transmite, que é a importância de inovação e sentimos essa transferência. Portanto, isso é real, está a acontecer e como portugueses temos que ficar orgulhosos. O segundo ponto, quando me vem à cabeça, que é fortalecer intermediários, ou seja, os clusters, as associações empresariais, os centros de transferência de saber, têm que cada vez mais ser impulsados e têm que ter um papel mais ativo em levar as empresas ao ideal. Corremos o risco, e existe isto. Grande parte das empresas não tem consciência daquilo que é feito para lá das suas portas. Eu sou muito bom a fazer o produto lá, sempre fiz assim. Tenho dois, três clientes que são representativos de 90% da minha faturação, mas eu não sei o que é que faz fora de portas. E cabe aos clusters, das associações empresariais, os centros tecnológicos do setor que dominam a tecnologia têm que ter essa responsabilidade de ir lá e apresentar cada uma das novidades que existe no setor e demonstrar que isto tem aspecto prático. E por fim, os projetos colaborativos têm que continuar a acontecer. Tivemos as equipas de utilizadores, que foi a primeira experiência, projetos de grande dimensão em grande escala, com as suas limitações e com as suas vantagens. Mas isto tem que continuar a ser replicado e continuar a ser replicado, e é por aí que é o caminho. Se nós juntarmos estes três, sem dúvida que a transferência de conhecimento continua a ser mais ágil e conseguimos caminhar para o objetivo dos 3% do PIB. E já existe muitas PME a fazerem isso, que já têm os seus departamentos de interno. O objetivo passa por também que cada empresa que acrescenta valor também tem a sua estrutura de ID, se calhar não a 100%, mas dedica 20% do seu tempo à investigação e desenvolvimento, sem perder de vista a sua sustentabilidade económica e a sua viabilidade das operações. Traços gerais é isto que a minha experiência me diz, nas dificuldades e aquilo que é a realidade do panorama empresarial. Obrigado. Nós estamos a ficar já com curtos de tempo neste webinar e eu vou pedir-lhes agora, enfim, umas respostas um bocadinho mais sucintas dentro do possível. Queria, professor, voltar ao professor Tiago Miranda. Como já vimos, a construção é um setor tradicionalmente bastante resistente à mudança, por diferentes razões. Consegue dizer-me que tipo de inovação tecnológica é que está agora, neste momento, atualmente, a ganhar maior tração junto das empresas? Eh, Há muitas áreas, eu vou referir-me apenas a algumas. Eu diria que uma das mais importantes será a questão da pré-fabricação. O setor enfrenta problemas complexos de mão de obra e, portanto, da realização de Uhum. tarefas in situ, né, no terreno, e, portanto, a pré-fabricação é algo que está muito em cima da mesa para facilitar a execução das tarefas necessárias, para levar já os materiais prontos para colocação em obra. Isso permite também um maior controle de qualidade, menor número de acidentes, e, portanto, tem um grande número de vantagens. Depois existem as novas tecnologias, a impressão 3D, que também está muito em voga. Obviamente, os materiais mais sustentáveis, não é? Portanto, a indústria da construção é uma indústria com elevadíssimo impacto ambiental e, portanto, a pesquisa por novos materiais e processos com menos impacto é algo que também está a ser desenvolvido com muita digamos, com muita frequência e em muitos sítios. Depois também as questões também, enfim, da digitalização dos processos, com há um chavão que é o Building Information Modeling, que é a modelação parametrizada, enfim, os projetos em formato digital, todos interligados, interconectados. Portanto, e se calhar terminaria esta resposta sucinta, não sei se depois o Eduardo Obrigado, quer sim. acrescentar mais alguma coisa, é a utilização da inteligência artificial, que pode, à primeira vista, parecer algo muito distante da área, mas que efetivamente tem muitas aplicações e tem já muitas aplicações de sucesso no terreno. Já concretizadas? Uhum, uhum. Sim. Professor Eduardo Pereira, vou-lhe pedir também algum poder de síntese.
E eu queria focar um pouco no potencial dos materiais circulares. Vários dos seus projetos e trabalhos exploram precisamente esse potencial. Consegue indicar-me algo que falte para que estas soluções inovadoras avancem da fase piloto para a escala industrial? Assim, de uma forma objetiva, Sim, consegue. sim, de forma sucinta, eu identificava dois fatores. Acho que há muitas coisas e é por isso que existem muitos projetos de inovação e é por isso que todos estamos a trabalhar na área, porque de facto há muito a fazer e há muito espaço a tomar. Mas eu essencialmente penso que são dois os fatores mais importantes. O primeiro tem a ver com a necessidade de estabelecer a ponte entre os atores, os que são os tomadores dos materiais ou dos componentes que são reutilizados ou reciclados, e os que são os produtores. E esta ponte é difícil de estabelecer e por isso é que o projeto Waste in Motion faz todo sentido. E na sequência da intervenção do Tiago, e concordando com o que a Joana disse e com o que o Bruno disse, acho que estamos todos de acordo, faltamos aqui um bocado de polémica para isto ficar mais quente, mas agora temos também é que fechar. Mas eu identifico mesmo a digitalização como o maior desafio e a maior oportunidade para as empresas neste momento, não só pela digitalização dos processos, mas também pelo facto de que as empresas são assoberbadas com uma quantidade de informação enorme, com a decisão de terem que tomar opções e terem que mudar a forma como estão a fazer as coisas. Existe a inteligência artificial que vai mudar radicalmente tudo isto, não é? Mas no meio desta confusão toda, o primeiro fator é de facto estabelecer uma melhor ligação entre os que estão a procurar matérias-primas e têm que deixar de as procurar nas fontes virgens, dizendo Uhum, assim, uhum. e os que estão a fabricá-las. E esta ponta é difícil porque muitas vezes nós não temos uma resposta específica para cada ator, nós temos uma resposta genérica. E há muito trabalho que o projeto Waste in Motion vai tentar fazer, para além do facto de estar a usar a linguagem do mercado para chegar aos atores, não é? A criar o marketplace, as plataformas digitais, portanto, tudo isto faz é muito Uhum. importante. E o segundo fator, que também já foi aqui discutido, é o fator económico. De facto, as empresas percebem que sustentabilidade não é só um chavão e não é só uma coisa que é preciso para embelezar. Já começam a perceber que podem ser mais competitivas pelo fator sustentabilidade. Mas nós sabemos que, no contexto mundial, a União Europeia investe muito na sustentabilidade e a sustentabilidade é um custo ainda, não é? Portanto, nós temos que pensar como é que, usando a linguagem do mercado, e eu lembro-me sempre do exemplo do mercado de carbono, que é uma commodity agora, não é? Mas não era no passado. Como é que nós podemos reinventar o mercado e fazer com que estas soluções sejam mais competitivas, de facto, para as empresas e elas possam fazer negócio com elas, porque no final do dia, tal como o Bruno Isto, dizia, há contas para pagar e há salários para manter, empregos, etc. Portanto, isso é fundamental. obrigado. Doutora Joana Carvalho, a sua vasta experiência na liderança de projetos de inovação permite dizer-me que iniciativas ou metodologias é que têm revelado mais eficazes para que as PME, para levar as PME a adotar tecnologia, a apostar em ID ou mudar processos rumo à economia circular? Está muted, perdão, está com o microfone desligado. Peço desculpa. Sim, Ao longo destes últimos anos, o que tem vindo a ser evidente é que a adoção de tecnologia por parte das PMEs só se consegue consolidar verdadeiramente quando assenta em três pilares fundamentais, que é a proximidade técnica e talvez mesmo por esta ordem, a demonstração aplicada e uma comunicação orientada ao valor. É impossível fugir desta questão do valor, como já referiram novamente os colegas nas intervenções anteriores. A minha experiência demonstra que nenhuma empresa avança apenas com conceitos abstratos e demasiado científicos e demasiado ligados à academia. A empresa avança quando a inovação é trazida antes para o seu território, para a sua matéria-prima, para os seus resíduos, para as suas limitações concretas. E é nesse momento, quando as empresas veem que as soluções testadas com os seus próprios processos, que a tecnologia deixa de ser uma promessa e passa a ser uma possibilidade de tangível. A participação ativa das empresas na definição das soluções tem sido também
determinante. Por isso, o que eu quero dizer é que quando as empresas veem o caminho tecnológico a ser construído em conjunto, com as suas próprias opiniões, quando sentem que a inovação responde às suas prioridades e não apenas a imperativos externos, um, existe uma apropriação que é imediata e natural. E é por isso que a comunicação, neste caso, desempenha também um papel central. É preciso falar a linguagem do negócio, e muitas vezes isso é muito complicado por parte de quem trabalha nas universidades, nas academias, nos centros de saber. Por isso, a linguagem tem de ser a linguagem do valor, a linguagem do negócio, que no fundo tem de traduzir o conhecimento técnico em retorno económico, porque a maior parte das empresas neste momento, e concordando totalmente com aquilo que disse o Bruno, é isso que vem. Vem retorno económico, vem eficiência operacional, vem poupança de recursos e agora começam a ver também a capacidade de diferenciação no mercado. No fundo, temos estado a falar também um bocado da pressão da realidade, não é? Sem Que é dúvida. o dia a dia das empresas. E isso leva-me à última questão que eu vou poder colocar ao engenheiro Bruno Carvalho, precisamente, que é como é que demonstra aos seus clientes que a sustentabilidade não é apenas para cumprir regulação ou eventualmente até pressão social, mas que é uma vantagem competitiva concreta? Tem uma fórmula? Fórmulas não existem, existem argumentos que acredito que são bastante fáceis de serem compreendidos e que tornam isto uma no-brainer. E como temos vindo a falar e fomos destacando aqui e ali que o custo é sem dúvida o grande driver da sustentabilidade, eu costumo falar logo naquilo que as empresas mais sentem, que é no seu bolso, ok? Pelos números. Isto porquê? Olhando para a sustentabilidade do ponto de vista mais energético, na primeira fase, quando nós deixamos de contratualizar fornecimento de energia e passamos a incluir o PAC nas nossas unidades, estamos a falar de poupanças anuais com uma PME de 15, 20, 30 mil euros. Poderá ser mais, poderá ser menos, mas temos aqui esta ordem de grandeza. E vemos paybacks entre 3 a 5 anos, caso não haja financiamento. Se houver financiamento, podemos ainda reduzir para metade. E o mesmo acontece naquilo que é a eficiência, ou seja, se eu tiver a trocar a iluminação LED, a iluminação tradicional por LED, estamos a falar de eficiências de 50% a 70%, sistemas de gestão de energia, etc., o que vemos uma redução, muitas vezes, de 20% da faturação dos consumos energéticos. Ou seja, indo aos números, torna-se um no-brainer fazer este investimento, porque eu fazendo hoje vou estar a poupar para a minha eternidade. E nos resíduos isso também acontece. Existem empresas que passam de pagar para se livrar dos seus resíduos e com a transferência de conhecimento e trabalho colaborativo que existe, deixam de pagar por esses resíduos e passam a gerar receita com eles. E isso é, sem dúvida, aquilo que é o principal driver. Depois, claro, há um tema regulatório e a mensagem que eu gosto de passar é que isto não vai aumentar. E dou um exemplo muito claro. Quando isto surgiu, a certificação da qualidade, há cerca de 20 anos, era um obstáculo e nenhuma das PME tocava nisto porque era muito complexo, era muita burocracia. O que vemos agora é que para cada uma das PME entrar na cadeia de fornecimento dos grandes players europeus e internacionais, isto é obrigatório e que a sustentabilidade do caminho está a ser o mesmo. O cumprimento das necessidades regulatórias cada vez mais vai sendo percepcionado pelos grandes players que obrigam aos seus fornecedores e seguindo a lógica de cadeia de abastecimento, torna isto uma necessidade. E por fim, tenho que concordar com os que os restantes colegas disseram. Uma vantagem comercial, há uma percepção no mercado e eu tenho uma estrutura por trás que pensa e sente a sustentabilidade. Portanto, quando me perguntam como é que eu faço para convencer as PME, os primeiros dois argumentos são bastante fáceis. Um é económico, o outro é um caminho que já está bem mapeado ao nível da União Europeia e que já houve exemplos no passado. E o terceiro é uma vantagem comercial que mais cedo ou mais tarde vai haver o clique. E era assim que eu descreveria a minha forma. Muito obrigado. Agradeço aos quatro os vossos contributos na compreensão desta relação de transferência de conhecimento, nomeadamente da academia e da investigação para as empresas. Eu convido todos a darem agora atenção a outro interessante tema ligado à inovação, que nos vai ser apresentado por Zlatina Ganisheva, que é a investigadora principal do do CVR, perdão, com formação profunda na área da engenharia alimentar, da tecnologia alimentar também, engenharia química e biológica. Inovação em alimentos funcionais a partir de subprodutos agroindustriais. Doutora Zlatina Ganisheva, por favor.
Bom dia, obrigada. Vou partilhar a minha apresentação. É, é uma breve explicação de que gostaríamos de fazer no Waste in Motion, utilizando os subprodutos da indústria agrária para a produção de alimentos funcionais. Então, em primeiro lugar, o que são os alimentos funcionais? São aqueles que, além de fornecer energia e nutrientes básicos, também trazem benefícios adicionais à saúde. Um, e esse é uma questão pertinente, uma vez que nos últimos anos o mercado de alimentos funcionais tem crescido de forma constante e existem dados que mostram que este setor ultrapassa já centenas de mil milhões de euros por ano e com projeções de crescimento contínuo. Isso é porque cada vez mais os consumidores estão preocupados com a alimentação e procuram produtos que façam bem ao corpo e que reduzem riscos de doença. Existe também uma exigência crescente para alimentos saudáveis e naturais, e que também têm um impacto ambiental reduzido. Cada vez é evidente mais o interesse por produtos sustentáveis, com rotulagem clara e que utilizam ingredientes responsáveis. Todos os anos, a agroindústria gera milhões de toneladas de subprodutos, barra resíduos, e grande parte desse material acaba por ser descartado na natureza e muitas vezes sem ter um tratamento adequado. Além dos efeitos ecológicos, existe também um custo elevado para os produtores, que uma vez que precisam de se, o eliminar esses resíduos, o armazená-los, o transportá-los. No entanto, aqui nós vimos uma oportunidade, claro, porque estes subprodutos ainda contêm moléculas de valor acrescentado e que são de interesse. E nisso também entra inovação e economia circular. Então, no contexto de economia circular, podemos usar esses subprodutos, dando-lhes uma nova função, ou seja, aquilo que antes era considerado lixo pode ser reutilizado e pode ser uma matéria-prima valiosa para, por exemplo, para a produção de alimentos funcionais. Isso não só traria benefícios para o ambiente, mas também gera novas oportunidades económicas. Exemplos para moléculas de interesse que poderiam ser encontrados em subprodutos agroindustriais são, por exemplo, compostos fenólicos, os carotenoides, os polissacarídeos, os péptidos ou os lípidos. Essas todas moléculas têm benefícios, vários benefícios para a saúde, mas vou mencionar alguns, como, por exemplo, atuar como antioxidantes, protegendo as células contra danos e envelhecimento, ou então contribuir para a prevenção de doenças crónicas, ajudar na regeneração celular e recuperação muscular. Assim, também podem proteger o coração, ajudando a controlar o colesterol e a pressão arterial. Como é que poderiam ser usados essas moléculas de interesse? Podem ser de uma forma direta, a partir dos subprodutos de indústria agrária, ou então em forma de extratos. Poderiam ser usados tipo como farinhas funcionais, ou como snacks sustentáveis, ou então suplementos naturais que hoje em dia se encontram em quase todos as lojas então, no nosso projeto, no Waste in Motion, nós pretendemos utilizar os subprodutos da produção da vinha, que são em inglês grape pomas, em gaço, que inclui a película, e a semente e partes de ramo das uvas, que é o engaço. Assim também gostávamos de utilizar as levaduras, que são usadas para fermentação do mosto. Porque escolhemos essas moléculas, porque esses subprodutos, porque o engaço, por exemplo, é conhecido que é muito rico em compostos fenólicos, que são compostos antioxidantes, e as levaduras, claro, têm muitas proteínas. Então, gostávamos de utilizar
esses subprodutos para a produção dos alimentos Uhum. funcionais, precisamente pão e bolachas, que seriam enriquecidas em antioxidantes e proteínas. Como uma mensagem final, gostaria de dizer que o futuro da alimentação está no aproveitamento inteligente do que hoje chamamos de resíduo. Obrigada pela vossa atenção. Fantástico. Mais uma apresentação que nos traz para o mundo real, o nosso dia a dia, e não ficamos apenas na teoria em termos de aplicação. Obrigado, doutora Zlatina Ganisheva. Obrigada. E estamos mesmo no fim deste webinar. Vamos fechar com o engenheiro e investigador do CVR, Nuno Pacheco, que se dedica às áreas de valorização energética, conversão termoquímica de resíduos e sistemas Waste to Energy. E é também doutorando na área da valorização energética de resíduos, gasificação por plasma, caracterização de syngas, balanço energético e modulação de processos térmicos. Realmente é uma área também muito vasta. A sua intervenção intitula-se Waste to Energy, torrefação, carbonização e gasificação. Engenheiro Nuno Pacheco, por favor. Obrigado, Pedro. Vamos então tentar explicar de forma simples o essencial destes processos e de que forma podem contribuir para soluções waste to energy mais eficientes, não só quando aplicados à biomassa, mas também a outros tipos de resíduos. Vamos só compartilhar aqui a minha tela. Eu creio que já estão a ver a minha apresentação. Já, sim, senhor. Ok, então vamos avançar. Mas antes de entrar nos processos em si, vamos perceber primeiro o que chamamos de biomassa e porque é que ainda há tanto espaço para a valorizar. Quando falamos de biomassa, estamos a referir-nos à fração biodegradável de produtos e resíduos de origem biológica, sejam eles agrícolas, florestais, industriais ou até provenientes da pesca e da aquicultura. Isto inclui também a parte biodegradável de alguns resíduos urbanos. Apesar deste potencial ser enorme, na prática ainda está bastante longe de ser totalmente aproveitado. Muitos dos subprodutos continuam sem um destino claro ou estruturado, o que abre espaço ou até mesmo necessidade para soluções de valorização. E é aqui que entram os processos de conversão termoquímica, como a torrefação, a carbonização ou a gasificação, e que permitem transformar estes resíduos em alguma coisa útil, nomeadamente energia. É claro, a escolha do processo mais adequado depende sempre depois do tipo de biomassa, das suas características e do uso final pretendido. Cada material exige uma abordagem diferente para que a valorização seja realmente eficiente. Portanto, temos aqui os nossos processos. Vamos começar aqui com a torrefação. A torrefação é um tratamento térmico relativamente suave, vamos dizer, que é feito alguns entre os 200 e os 300 graus, normalmente numa atmosfera inerte, ou seja, com baixo teor ou mesmo na ausência de oxigênio. Nesta fase, são removidos os voláteis mais leves e a biomassa torna-se mais estável, mais homogénea e também com maior densidade energética, o que facilita depois também os processos seguintes. A carbonização é um tratamento térmico um pouco mais intenso que ocorre acima dos 300 graus centígrados, também com oxigênio muito limitado. E aqui ocorre a degradação um pouco mais profunda da matéria orgânica, resultando depois num material rico em carbono e também com grande redução de voláteis. Em termos simples, podemos dizer que a torrefação prepara a biomassa e a carbonização leva essa transformação depois a um nível um pouco mais elevado. Eu trouxe esta tabela porque ela mostra algo que é muito importante. Cada biomassa, e aqui ao falar de biomassa podemos também falar de outro tipo de resíduos que possam ser tratados
ou processados com estas tecnologias. Portanto, cada um deles tem um comportamento térmico diferente e antes de escolhermos o processo, seja a torrefação, a carbonização ou a gasificação, é importante, se não mesmo fundamental, conhecer bem o material com que estamos a trabalhar, nomeadamente alguns destes parâmetros, que sejam a temperatura de reação, o seu teor de umidade, o seu teor de voláteis, o rendimento de gás. Portanto, tudo isto depois influencia o resultado final. Sem esta caracterização prévia, o processo pode depois não ser eficiente ou nem sequer ser adequado para o tipo de resíduo que tenhamos em mãos. Aqui temos um exemplo que é a biomassa o resultado do seu tratamento através dos processos de torrefação e de carbonização. Portanto, podemos ver aqui, procurar aqui um apontador. Portanto, aqui temos a nossa biomassa, neste caso está em forma de estilha, tal e qual. Depois aqui o aspecto que ela pode ter depois no processo de torrefação e ainda um aspecto um pouco mais escuro depois de ser submetida a um processo de carbonização. Este material, estando nesta forma ou noutra, pode depois também sofrer processos complementares, como sejam a trituração, a redução da sua granulometria e a sua compactação ou densificação, nomeadamente na forma de briquettes ou na forma de pellets. Isto é material, estas duas fotografias são material carbonizado, embora depois há aqui algumas questões relacionadas com a compactação, com a densificação, porque o material carbonizado é um pouco mais difícil de compactar. Portanto, o resultado exatamente da degradação de alguns componentes que estão associados a este tipo de resíduo. Noutros casos poderá ser mais fácil. Enfim, é um exemplo depois de um processo que se pode aplicar para reduzir depois o seu volume, aumentar o poder energético e também facilitar o transporte. A gasificação. A gasificação é um processo termoquímico que converte materiais, portanto, com um teor de carbono em gás de síntese, ou também denominado syngas. Isto ocorre através da reação do combustível com quantidades controladas de oxigênio ou vapor. E isto ocorre a temperaturas tipicamente acima dos 700 graus. Ao contrário da combustão, este processo opera em condições subestequiométricas, ou seja, com teores muito baixos de oxigênio, o que evita a sua oxidação completa e permite a formação do gás de síntese, que é no fundo, uma mistura de monóxido de carbono, hidrogênio, dióxido de carbono e metano, e depois também uma quantidade, mas muito mais residual de outros gases. Portanto, no fundo, esta mistura é o que é o produto final da gasificação. Esta conversão ocorre após a desvolatilização do material e envolve várias reações químicas que estão aqui exemplificadas neste esquema. O syngas produzido depois pode ser usado para a geração de energia através de queima direta, a produção de hidrogênio e depois, se o submetermos a processos mais avançados, também combustíveis sintéticos ou matéria-prima para outros processos químicos. Portanto, isto torna a gasificação uma rota versátil para a valorização de resíduos de biomassa ou outros subprodutos aparentemente com baixo valor económico. Quando comparamos este processo com a combustão direta, isto permite depois um controle mais eficiente das emissões, uma maior flexibilidade de produtos finais, sendo reconhecida também como uma tecnologia-chave em cenários de transição energética
e valorização de resíduos. E eu aproveito agora aqui também para mostrar um gasificador do tipo updraft que temos no CBR e que está em operação, embora seja um equipamento com capacidade laboratorial, portanto ele processa cerca de 1 quilo de material por hora, mas é o suficiente para fazermos uma avaliação do material e de podermos perceber qual é a sua apetência para este processo de gasificação. No seguimento disso, portanto, existem vários tipos de gasificadores. Os mais conhecidos são os do tipo updraft, que é este aqui, que é semelhante, ou melhor, que representa esquematicamente aquilo que eu acabei de mostrar na imagem anterior. Depois temos outros de leite fluidizado, de fluxo arrastado, os fornos rotativos. Enfim, isto depois, cada um deles é mais adequado para um determinado tipo de gasificação e mais adequado para um determinado tipo também de resíduo. E depois, no fim, temos os gasificadores de plasma. E os gasificadores de plasma, portanto, são uma tecnologia um pouco mais avançada, digamos assim, ou evoluída de gasificação, e ela permite tratar de vários tipos de resíduos. Além das biomassas, esta tecnologia, por força das temperaturas que são alcançadas no interior do reator, ela permite processar resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais, resíduos médicos, lamas de várias proveniências, inclusive resíduos perigosos, nomeadamente os asbestos e resíduos radioativos de baixo nível. Isto porquê? Porque aqui na zona onde temos onde incidem as tochas de plasma, ou as plumas de plasma, assim é que é correto, conseguimos, ou consegue-se, pelo menos, alcançar temperaturas da ordem dos 5, 10 mil graus, dependendo depois do tipo de reator e da tecnologia de plasma que ele tenha incorporado. Eu aproveito também para mostrar aqui um gasificador de plasma que foi inteiramente portanto, é uma unidade com 10 kW de potência, é um plasma induzido por microondas e tem a particularidade de ter sido, na sua totalidade, desenvolvido aqui no CBR. Obviamente, enquadrado num projeto que foi o Plasma to Gás, com mais parceiros, mas é uma unidade, tanto quanto eu sei, é única no país, portanto, e na Europa haverá, segundo julgo saber, mais uma unidade operacional. Portanto, isto foi criado de raiz e este equipamento está, por essa razão, também em desenvolvimento. Ele já funciona, já fez gasificação. Há aqui alguns pormenores ou algumas questões operacionais nas quais estamos a trabalhar portanto, damos também aqui no CBR o nosso contributo para o desenvolvimento de tecnologia. Em resumo, a utilização da biomassa traz várias vantagens importantes. Em primeiro, ajuda a reduzir a dependência de combustíveis fósseis e contribui também diretamente para a diminuição de emissões de gases com efeito estufa. Permite também valorizar resíduos orgânicos que de outra forma seriam descartados, transformando-os em biocombustíveis ou outros produtos úteis. Há também o benefício da produção descentralizada de energia, que é particularmente relevante em regiões remotas e que possam não ter acesso fácil às redes convencionais. Além disso, os coprodutos gerados podem ser aproveitados, por exemplo, como fertilizantes, reduzindo ainda mais o desperdício. Por fim, estes processos são bastante versáteis
podem ser ajustados a diferentes tipos de biomassa ou até mesmo a outro tipo de resíduos, como vimos. Falta-me dizer que no slide anterior aquele gasificador foi desenvolvido especificamente para o processamento da biomassa, perdão, das lamas de depuração. Portanto, as lamas que resultam das estações de tratamento de água, industrial ou doméstica, elas, portanto, cada vez é mais difícil descartar esse tipo de resíduo, porque por vezes, devido à presença de metais pesados, assim é que é, elas podem não ser usadas como fertilizante na agricultura. Portanto, e por essa razão têm que ser depositadas em aterro e muitas vezes em aterro apenas destinado a materiais perigosos. Portanto, esta tecnologia dá-nos um contributo para podermos usar, digamos, esse resíduo como matéria-prima para a produção de energia. Portanto, estes processos, como eu estava a dizer, são processos versáteis, podem ser ajustados a diferentes tipos de resíduos, o que os torna adequados para as mais diversas aplicações e contextos. Por último, eu gostaria de deixar aqui apenas um pequeno vídeo promocional que temos também acerca desta temática e que, no fundo, acaba por resumir o essencial desta apresentação daquilo que eu acabei de apresentar. E, no fundo, ok, já está. A descarbonização do mix energético até 2050 e o controle das alterações climáticas são prioridades das agendas nacional, europeia e mundial para a sustentabilidade. Estes objetivos geram novas oportunidades de mercado que as tecnologias de valorização energética podem satisfazer de forma competitiva. Estes processos de valorização permitem aumentar a competitividade económica e a eficiência ambiental das empresas geradoras de resíduos e contribuir para a transição para um modelo circular. A torrefação é um processo de pré-tratamento térmico, também denominado por pirólise isotérmica, que altera as propriedades físico-químicas da biomassa. A carbonização é um processo químico de combustão incompleta de determinados sólidos quando submetidos ao calor elevado. O produto resultante deste processo é chamado de carvão. Já a gasificação resulta de uma combinação de vários processos térmicos distintos que ocorrem sem que exista um limite bem definido entre eles. Estes processos transformam combustíveis sólidos ou líquidos numa mistura de gases, a que se chama gás de síntese. Os destinatários destas soluções estão sobretudo no setor dos resíduos e no setor industrial. Pronto, e com isto eu dou por concluída a minha apresentação e agradeço a vossa atenção. Obrigado, engenheiro Nuno Pacheco. Alargo a todos os participantes o nosso agradecimento. Foi um webinar muito objetivo. Creio que o balanço é muito positivo do que daqui sai. Eu próprio também aprendi bastante com o que aqui foi apresentado e, portanto, quero realmente agradecer. Excedemos-nos em alguns minutos, mas, enfim, espero que o webinar possa ter contribuído para o conhecimento de todos que assistiram. E recordo que este foi o primeiro de 3 webinars que realizaremos no âmbito do projeto Wastes in Motion, Transferência Tecnológica e Biorefinaria na Valorização de Resíduos Agroalimentares. Este projeto é financiado pelo Compete 2030, Programa de Inovação e Transição Digital. Brevemente, vamos enviar informação sobre o próximo webinar e será também divulgado. O próximo webinar servirá para abordar outras questões relacionadas com a temática do projeto Wastes in Motion. Convido-os também a acompanharem o projeto e a manterem-se informados, seguindo nas redes sociais, no website oficial, como puderam ver, foi mostrado o endereço. Sublinho que é Wastes no plural e que podem fazer uma busca pelo nome do projeto para encontrarem facilmente as páginas e o site. Isto porque há projetos estrangeiros
que tem o Waste, e, portanto, só para que não haja confusão é Wastes in Motion. Mais uma vez, os nossos agradecimentos a todos e até à próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigado e um bom dia. Obrigado. Obrigada, Bom dia bom a todos. dia. Obrigado. Bom dia.